Boa tarde a todos. Mais uma vez aí, estamos entrando ao vivo através do Facebook, para dar sequência aí na nossa Semana Gestão Consciente de Resíduos, o lixo doméstico, urbano e industrial, ok? Vamos discutir hoje então o segundo tema, que é obrigações, pessoas físicas e jurídicas. O nosso convidado hoje é o Luiz Carlos Assetti Júnior, mais conhecido como Assetti, né? Quero agradecer a tua presença, Assetti, e já abrir aí para você fazer a sua apresentação aí, por gentileza. Ok. Quero agradecer de antemão ao Márcio Santos pelo convite, a toda a equipe que está por trás aí desse trabalho de conscientização, ao pessoal de Poços de Caldas, né, que tem uma preocupação enorme com essa questão de resíduos. E essa semana de conscientização é muito válida, é muito bacana vocês estarem fazendo esse trabalho, Márcio, porque nunca é demais um trabalho de educação, nunca é demais um trabalho de conscientização, e resíduos é uma coisa que o homem sempre vai produzir, independente da época, independente da escolaridade, independente da raça, independente da religião, independente de tudo, ele sempre vai produzir resíduos. E os resíduos, querendo ou não, geram impactos socioambientais, tanto negativos quanto positivos. Então, nós precisamos sempre questionar, estudar e discutir esse tema. Então, parabéns a vocês, eu acho que é muito válido isso que vocês estão fazendo. E, como eu sempre digo, vocês podem contar comigo quando precisarem, que eu estou sempre à disposição de vocês. É um tema que é muito bom de ser discutido, eu gosto muito desse tema. Afinal de contas, estamos aí com 28 anos de advocacia ambiental ininterrupta e 19 para 20 anos ministrando aulas de pós-graduação em direito ambiental e áreas afins. Então, não é à toa, é uma área que a população tem despertado para o tema, é uma área que a sociedade tem tido cada vez mais interesse. Parabéns, conte sempre com a gente, viu, Márcio? Obrigado, Assetti. Nós vamos aí, né, aproveitar o máximo aí dessa experiência, dessa longa experiência tua jurídica, para a gente trazer algumas orientações aí para a nossa sociedade como um todo, né? Então, nós estamos aqui através do Poços Consciente, o canal Poços Consciente, realizando aí essa semana de conscientização com o objetivo de, agora em diante, nós trazermos aí para a sociedade, não só Poços Caldense, a rede social, ela tem essa possibilidade de alcance nacional e, por que não, mundial, né? Trazer para quem queira nos ajudar a divulgar isso e participar das informações, trazer sugestões. O canal Consciente está aberto aí diariamente agora, para que a gente possa ajudar um pouco mais aí nessa problemática aí da gestão do resíduo sólido, tá? Então, para abrir aqui a nossa discussão, Assetti, eu vou trazer algumas informações aqui para que a gente possa aprofundar aí, né? Ou seja, nós vamos falar de obrigações de pessoas físicas e jurídicas, né? Ou seja, nós vivemos em comunidade, e a comunidade, ela tem o Estado Civil, né, que é o cidadão comum, nós chamamos aí, todos nós, né, pobre, rico, bonito, feio, independente de raça, nós estamos locados aí na comunidade como cidadão civil, ou como cidadão comum, né? Nós temos uma outra área, que é a parte jurídica, né? Ou seja, são as empresas privadas, o poder público e o chamado terceiro setor no país, né? Que são as ONGs, associações e outros aí que tentam ocupar aí lacunas que o poder público deixa, buscando resolver algum problema que está em meio à sociedade aí, muitas das vezes nas sociedades mais carentes, né? Então, nós vamos trazer aí, com a tua experiência, Assetti, para a nossa sociedade, aonde e como estão escritas essas obrigações de cada um, né? Eu quero trazer aqui uma citação de que todas as leis
diz que todo cidadão é responsável aí pelo ciclo de vida do produto e também a promoção da logística reversa, né? Qual produto nós estamos falando hoje? O lixo, mas esse produto ele acaba sendo as embalagens descartáveis que nós usamos hoje e todo tipo de embalagem que usa para o transporte comum aí diário dos ienes produtos que nós usamos no nosso Brasil, né? E somos responsáveis também, ou deveríamos ser responsáveis também, pela logística reversa aí desses produtos, ou seja, juntar esses produtos e mandar novamente para a cadeia de produção no processo de reciclagem, tá ok? E nós queríamos, então, Assete, aproveitar aí da tua longa experiência na parte de jurisdição para trazer algumas informações para nós. Então, você pode ficar à vontade a partir desse momento aí para nos ajudar. Ok. Ok, Márcio. Então, vamos por parte, né, para que a gente possa pontuar aquilo que é relevante a esse tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que nós temos a Lei 6938/81. Essa legislação, ela introduziu a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, essa lei é um marco, é um divisor de águas entre o que existia antes de 81 e o que passou a existir pós 81. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente deixar claro. No parágrafo, aliás, no artigo 2º, ele traz os objetivos, né, dessa Política Nacional de Meio Ambiente, né? No artigo 3º, os fins previstos nessa lei, né? E aí no artigo 4º, ele é mais preciso ainda na questão dos objetivos, né? Focando aquilo que visa essa Política Nacional de Meio Ambiente. Então é muito interessante a política, porque ela traz no seu artigo 3º o seguinte ponto, eu estou lendo aqui para facilitar, para os fins previstos nesta lei, entende-se por, né? Então, ele dá a definição no inciso 1º o que é meio ambiente, no inciso 2º o que é degradação, ou explicando a degradação da qualidade ambiental. O 3º, ele explica o que é poluição, né? E no inciso 4, ele diz o seguinte, que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, observa que ela é extremamente ampla. Então, a responsabilidade pela poluição, qual poluição? Todas, amplo. Vamos pensar de forma bem ampla. A responsabilidade, ela é tanto da pessoa física, pessoa natural, quanto a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, entenda-se. Pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, quer dizer, tanto as administrações públicas quanto as administrações privadas. E a responsabilidade é pela poluição direta e pela poluição indireta. Então, o que é poluição direta? É muito simples, eu vou dar um exemplo bem simples para que todos possam compreender. A poluição direta é aquela onde eu efetivamente provoco. Então, eu tenho uma empresa e num belo dia lá eu abro um registro qualquer e o efluente não tratado, aquele esgoto industrial, né, o efluente da empresa, ele é jogado num curso d'água sem tratamento, sem nenhum critério técnico. Então, eu estou causando a poluição. Então, isso é poluidor direto. E o poluidor indireto, é um outro exemplo para facilitar também a compreensão de quem está nos assistindo, é o exemplo, por exemplo, eu contrato um transporte, então eu tenho lá meu efluente, e aí eu contrato um caminhão tanque para carregar aquele efluente para um determinado local para fazer o tratamento. O caminhão ele causa ali ele se envolve num acidente e aquele efluente vaza
por um córrego qualquer ali próximo da rodovia onde ele estava. Então, o transportador, ele acaba sendo o poluidor direto e eu o indireto nesse caso, porque o produto é meu, eu entreguei para alguém para que fizesse o transporte e esse transporte causou o dano. Então, são solidárias as responsabilidades nesse caso. E aí nós temos que desmembrar, então, essa responsabilidade. A responsabilidade ela pode se dar no aspecto administrativo, que envolve o agente ambiental, municipal, estadual, federal. Então, os 3 agentes podem tomar, entre aspas, providências por essa poluição. Obviamente que o poluidor ele não vai poder ser multado pelo mesmo fato várias vezes, porque isso é contra a nossa Constituição, é contra a legislação. Mas ele vai poder ser autuado por aquele órgão ambiental que tem competência para fiscalizar. Na esfera administrativa, a autuação se dá pelo agente ambiental. Então, quem são os agentes ambientais hoje? Nós temos o IBAMA, nós temos o ICMBio, nós temos o IFAM, esfera federal. Nós temos na esfera estadual, em Minas, a FEAM, o IEF, o IGAM, entre outros. No estado de São Paulo, a CETESB. Nós temos também a Polícia Ambiental, que ela tem poder de polícia para fazer essa fiscalização, inclusive fazer autuação. Então, isso aí são os órgãos da esfera administrativa. Paralelo à esfera administrativa, nós temos a responsabilidade ou a responsabilização criminal e civil, também em paralelo. Elas não se comunicam entre si. A responsabilidade administrativa, ela vai aplicar multa, vai aplicar suspensão da atividade, embargo de obra, apreensão de produto, enfim, sanções administrativas. A responsabilização criminal vai apurar o crime tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, pessoa natural, responsável por aquele ato ilícito previsto na Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. E as penas são aquelas previstas na respectiva lei. Detenção, reclusão, multa, enfim, tal qual outros processos criminais. E, em paralelo, como eu já disse, a responsabilização civil. E aí sim entra a questão de reparação do dano causado, a parte tanto ambiental, reparação ambiental, né? Eu estou falando parte como se a gente pudesse fatiar isso como se fosse uma pizza, né? Então, essa fatia aqui é a parte ambiental, essa fatia aqui foi o prejuízo que causou à população, essa outra parte aqui causou ao bioma ali existente, que ele se confunde, né, com a questão ambiental com o bioma. Mas, enfim, ela tem que fazer a recuperação da área e, muitas vezes, indenização à coletividade através do dano moral coletivo. Essa responsabilização ela é ampla e envolve também tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, pessoa jurídica, direito público e privado. Ok, Assete. Agora a gente trazendo todo esse levantamento que você deu aí para uma possível degradação ambiental, a gente trazendo isso para a gestão de resíduos sólidos, que é especificamente o nosso assunto aqui, né, no pós-consciente, como que se dá, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Poços de Caldas deposita o lixo nosso em um local há cerca de 40 anos, tá? Para os administradores é um aterro controlado,
para a nossa sociedade ativa da área, é um lixão, tá? Hoje a prefeitura, ela trata um pouco melhor, isso não pode ser negado, tá? O lixo está sendo coberto, aquela parte superficial está tentando se captar ali um churume, um gás, mas ele não tem um tratamento final. O aterro controlado, ele deveria ter um tratamento final, né? Ali, coleta-se o churume e joga de novo no mato, tá? Se a prefeitura vem ser autuada, ela também, além de parar de depositar lixo ali, ela tem que também fazer a recuperação dessa área. Ok, Márcio. Então, eu fiz essa primeira explanação inicial, que é uma parte assim bem ampla e introdutória, né, na questão da responsabilidade, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Com relação à questão de resíduos, de aterro, né, lixões, enfim. Aí nós vamos entrar numa outra seara, né, que nós temos aí algumas leis que precisam ser invocadas a primeiro momento. Então nós temos o marco legal do saneamento básico, que é a Lei 14.026, agora recente, de 15 de julho de 2020. Nós temos a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. E nós temos, por fim, a Lei 11.000... a Lei 11.445, que ela traz, inclusive, as questões de esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais urbanas, enfim, ela tem todo esse arcabouço aí de dados, né, que são importantíssimos para esse raciocínio que nós vamos começar a desenvolver agora, especificamente com relação aos resíduos. Eu vou deixar para falar de resíduos sólidos depois, um pouco mais à frente, para não misturar as coisas. Então, vejam, nessa situação que nós estamos aqui falando, quando nós tratamos de resíduos que são jogados num aterro, esse aterro, vou começar falando do aterro controlado. O aterro controlado, ele tem que ter, por isso o nome chama controlado, ele tem que ter um controle, ele tem que ter uma gestão ambiental eficiente, ele tem um licenciamento ambiental que o órgão ambiental dê os parâmetros para uso daquele aterro. Então, qual é o principal parâmetro que você precisa utilizar numa questão de aterro? É você não deixar entrar nesse aterro materiais tais como poda de árvore, material de jardim, né, restos de ajardinamentos, resíduos, melhor dizendo, de jardins, né? Você não pode deixar entrar resíduos sólidos. Por quê? Porque ele gera um volume tão grande que o aterro ele tem uma vida útil. E você deixando esse produto entrar, ele vai ocupar um espaço muito maior do que o espaço do resíduo úmido, aquele resíduo das nossas casas diários, que ele vai para lá para ser colocado, aterrado ali, né, para ficar sei lá quantos anos. Quando você deixa o produto não úmido, o resíduo sólido, o resíduo de jardim e outros resíduos entrar nesse aterro, você perde vida útil, você perde volume. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque você abrir um aterro novo, ele custa caro, você manter um aterro é muito caro, e você encerrar um aterro é muito caro também. Então, o órgão público municipal, o gestor público municipal, ele tem que ter essa visão de gerencial e a responsabilidade de ter esse controle para que a vida útil desse respectivo aterro seja estendida o máximo possível.
Um terceiro item importante para que a gente possa aqui também focar é que todo aterro controlado para receber esses resíduos urbanos, fatalmente ele vai ter o chorume. Esse chorume, ele não pode ter contato com solo. Tanto é que os aterros precisam ter uma manta, uma geomanta, que fica encapado aquele local e sendo depositado aquele produto sob essa geomanta para que esse chorume, por gravidade, seja escoado, caia nessa geomanta, ali ele não possa ter contato com o solo, dali ele é escoado para algumas calhas previamente construídas, para que ele vá para um tratamento desse efluente. Esse efluente tem que ser tratado. Ele não pode ser captado e jogado sem controle em um outro local. Ele tem que ser tratado, porque ele causa poluição. Ele polui o solo, ele polui o subsolo e polui também as águas subterrâneas e, por consequência, as nascentes. Então, isso é muito sério, Márcio. E o administrador público, o gestor público de um município, ele tem obrigação de saber isso. Ele não pode fazer vista grossa disso. Ele tem obrigação de cumprir a conformidade legal para que esses aterros tenham toda a gestão ambiental de forma correta, tenha o licenciamento ambiental de forma correta. Então, isso é obrigação do gestor público. Eu conheço o aterro de Poços de Caldas, ele fica ali, salvo engano, na estrada que liga Poços a Andradas, e toda vez que você sobe de Andradas para Poços de Caldas, você vê aquele local, e que não é um local muito bonito, realmente, de ser observado, né? E eu não tenho, assim, detalhes técnicos, porque eu nunca entrei, eu sempre vi da estrada, então a gente não tem muitos detalhes para passar desse aterro. Mas o que eu te afirmo é, há sim legislação própria para isso, e há responsabilização do gestor público, tanto o diretor ou secretário de meio ambiente, quanto até o prefeito, caso haja alguma ilegalidade na gestão de um aterro controlado desse tipo. Um outro item importante para ser dito, ô Márcio, é o seguinte: os resíduos urbanos, eles podem ir para aterro, como eu disse para você, mas também eles podem ser utilizados para recuperação energética. Eles podem ser utilizados em termoelétricas, entre aspas, ok? Aonde esse resíduo é queimado para ter a recuperação da energia. Então, ele é transformado através de queima em energia elétrica, e essa energia elétrica ela entra no sistema, que é todo interligado, e contribui com a geração elétrica nacional. Eu não concordo muito com essa metodologia, com essa tecnologia. Vou te explicar o porquê. Porque pode ser vantajoso, por um lado, você não ter o aterro e produzir efetivamente energia elétrica, mas, por outro lado, você precisa ter uma gestão muito bem feita desses resíduos, porque senão começa aí a resíduo sólido e todo qualquer outro resíduo para ser utilizado nessa geração elétrica, e aí você passa a ter uma não inclusão social, porque o resíduo sólido, que nós vamos falar daqui um pouco, ele gera uma inclusão social, uma geração de renda muito grande. Então, é muito fácil para o gestor fazer vista grossa e, numa situação dessa, começar a ir o resíduo sólido para fazer a recuperação energética, gerando, obviamente, energia elétrica. Então, existe essa opção também, mas eu não sou fã dela, exatamente pela o não cumprimento das obrigações de um gestor público em gerar renda através de resíduo quando tem essa tecnologia. Eu não estou generalizando, tá? Existem gestores públicos que são extremamente responsáveis,
mas a gente conhece a realidade do Brasil e sabe que quando existe uma forma mais fácil e que dá para fazer vista grossa, muitos optam por essa solução. Então, por isso que eu tenho um pouco de receio. Mas eu acho que é uma tecnologia que tem que ser melhorada, tem que ser explorada com responsabilidade. É essa a minha opinião. Então, resumindo, Márcio, sobre aterro propriamente dito, caso o administrador não cumpra aquilo que está na lei, ele responde, a pessoa dele responde, criminalmente, administrativamente, civilmente, pelos danos causados por decorrência daquele aterro que foi mal gerenciado, que causou algum dano ao meio ambiente. Inclusive, ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, caso aconteça uma situação dessa. Ok, A7. Mas no caso de Poços de Caldas, que nós temos um lixão já com 40 anos de vida útil aproximadamente, tá? Que é utilizada aquela área e depositado lixo ali todos os dias. Nós passamos aí aproximadamente por 10 prefeitos, né? Vamos dizer assim, uma gestão de 4 anos, 40 anos, 10 prefeitos, né? E daqui um pouquinho está encerrando mais um mandato aí, a gente não sabe o desfecho disso, se nós vamos ter uma reeleição ou se vai trocar prefeito. Como que funciona isso, então, na prática, né? Porque, que nem eu te falei, passamos 10 prefeitos e o problema continua ali. E agora você colocou que o gestor público, né, ele pode ser penalizado individualmente pelo problema. Qual seria a solução, então, se em janeiro a gente troca de prefeito, vamos, né, imaginar aí que há uma nova eleição e troque de prefeito. Como é que fica esse sistema? O prefeito novo já entra com toda essa carga criminal nas costas de responsabilização e os que passou? Não, Márcio. Os que passaram, eles são responsáveis também. Funciona assim, deixa eu explicar para ti, para que você entenda melhor. Quando existe uma situação de ilícito ambiental, criminal, você tem as prescrições criminais previstas no Código Penal, artigo 109, 107, enfim, está lá no Código Penal. Então, caso o órgão público, o Ministério Público, para ser mais preciso, não tome as providências devidas, aquela prescrição, dia após dia, ela vai correndo e acaba prescrevendo. Então, o crime propriamente dito, ele acaba não podendo mais ser apurado, não ocorre a responsabilização da pessoa física por aquele crime. Mas o cível tem uma interpretação um pouco diferente. O cível, o Supremo Tribunal Federal decidiu, agora há pouco tempo atrás, que o ilícito ambiental civil ele é imprescritível. Isso gera um problema dentro do nosso contexto legal, do escopo legal que nós temos. Eu nunca aceitei essa teoria, essa tese da imprescritibilidade do dano ambiental na esfera civil, porque o Brasil tem a sua legislação e o marco da prescrição, né, o item prescrição, é um item importantíssimo dentro do contexto jurídico nosso, para que você tenha tranquilidade, ou seja, o órgão público ele tem um prazo para correr atrás de você e te punir. Se ele não fizer nada, vai chegar um ponto que você fala, olha, estou tranquilo, né? Porque existe uma máxima jurídica que é o direito não socorre aqueles que dormem. Bom, com essa interpretação do STF, não tem mais a prescrição civil. Então você imagina, né? Se ficar constatado que o aterro de Poços de Caldas causou um dano ambiental, seja em solo, subsolo, água subterrânea, quando começou a acontecer esse dano? 40 anos atrás.
a ação civil pública, em tese, poderá retroceder 40 anos e pegar todos os gestores públicos responsáveis pela área ambiental do respectivo município. Veja, repito, eu como advogado, como professor da área do direito ambiental, eu não concordo com essa decisão do Supremo, mas eu tenho que respeitá-la. Essa decisão está vigorando. E isso causa um problema para o administrador. A pessoa que vai se propor a ser um prefeito, um vice-prefeito, um diretor ou um secretário de meio ambiente, ele tem que estar muito seguro de que ele vai fazer um bom trabalho e ele vai resolver os problemas. Porque não adianta ele simplesmente falar, não, eu vou tentar. Não é tentar. Porque se ele não resolver o problema, ele vai ser mais uma bola de neve quando houver o ajuizamento da ação. Ok? Esse é o grande problema. E entenda que nós temos a ação civil pública de recuperação ambiental, então envolve o bioma, envolve... Quando eu falo de recuperação ambiental, nós estamos falando do macro, o todo. Então nós estamos falando de natureza, nós estamos falando de todo o bioma, nós estamos falando de recursos hídricos, de tudo junto. Mas nós também temos que pensar que aquela contaminação pode gerar danos a terceiros que foram afetados. E eles também têm que ser indenizados. Então, isso é um grande problema. A maioria dos gestores públicos não pensa e não sabe isso, e muitas vezes entra e depois se envolve no problema que não vai conseguir sair, vai ter realmente problema. Então, essa questão da responsabilização é grave, porque ela gera improbidade administrativa e o político sendo condenado na reparação do dano, fatalmente vai gerar uma improbidade, ele vai ficar inelegível, ele vai ter vários problemas políticos partidários, né, por causa da lei eleitoral, de ficha limpa, toda aquela situação, ficha suja. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensado. Quem é o dono de uma ação criminal ambiental? É o Ministério Público. Quem é o dono de uma ação civil pública de cunho ambiental? É o Ministério Público, mas também ONGs, associações que tenham mais de um ano de fundação e que no seu estatuto tenha a previsão da preservação ambiental, combate à poluição e outras coisas mais. Então, as associações podem ingressar com ações para reparação de dano cível contra quem quer que seja, inclusive contra o administrador público. Isso que é importante se dizer, tá? E as associações não podem, em tese, né, promover uma ação criminal, mas podem representar ao Ministério Público, mostrando que existe um ilícito criminal penal ocorrendo, pedindo para que tome providências. E, normalmente, o Ministério Público, recebendo uma representação dessa, ele manda instaurar um inquérito para apurar provas e toma providência, porque é obrigação, caso não o faça, vai responder aí o promotor por prevaricação. Então, é complicada essa situação, viu, Márcio? A gente tem um escopo legal que é muito bom. Só que nós não temos a população consciente dos seus direitos, consciente até onde ela pode ir, entendeu? Então, não precisa nem ter uma ONG, um cidadão apenas, ele pode fazer através de uma carta, mandar ao promotor narrando um fato, pedindo para ele tomar providência, e ele vai tomar providência. Então, a população tem esse direito, isso aí é exercer a cidadania, né? E poucos são os cidadãos que sabem que ele pode fazer isso, né? Então, essa questão que você citou é uma questão bastante complexa e que muitas vezes, repito, muitos gestores públicos desconhecem. Eles entram
e não sabem que pode estar sentando ali numa bomba relógio que vai explodir lá na frente e ele vai ser chamado à responsabilidade naquele período que ele ali trabalhou. Então, por isso que eu digo, quem for entrar para o Poder Executivo, pense bem, porque o raciocínio tem que ser o seguinte: você tem a solução para o problema para resolver nos próximos 4 anos? Tenho. Então tente. Tente o cargo eletivo. Não, não tenho. Então nem tenta, porque se der o azar de você entrar, você vai ter alegria no momento e a tristeza depois para ter uma dor de cabeça durante um bom tempo. Quer dizer, se você tiver a solução, resolva. Então é isso que eu sempre falo. Eu tenho amigos que querem concorrer a cargo eletivo, né, em várias cidades, inclusive ex-alunos, e eu sempre falo dessa forma. Se você for entrar para o Poder Executivo, você tem que ter a solução para o problema, porque senão você vai ser mais um chamado a resolver o problema caso gere algum prejuízo ao cofre público, ok? Entendeu? Entendi. Mas trazendo também, a Sete, para a área física, pessoa física, tá? Aqui em Poços de Caldas é muito costumeiro a gente encontrar depósito de lixo clandestino, né? Ou seja, Poços de Caldas tem uma coleta de lixo regular, na minha opinião, tá excelente, muito boa. Poços de Caldas sempre coletou o seu lixo muito bem. O problema está na destinação final e agora nós estamos enfrentando um problema aí na busca de realizar a coleta seletiva, mas a coleta de lixo em Poços de Caldas sempre foi muito boa. E eu fico invocado às vezes, porque eu ando muito pela cidade, encontro montinhos de lixo aqui, montinhos de lixo ali, eu acho muito mais fácil eu separar o meu resíduo, pôr na porta da minha casa o caminhão pegar, do que eu pôr lixo dentro do meu carro e jogar em determinados locais. Mas a gente encontra muito isso aqui. E trazendo para a área jurídica, como você citou agora há pouco a polícia do meio ambiente, uma pessoa física jogando esse montinho de lixo num lugar, ele pode ser preso aí, coincidentemente, encontrar com a viatura da polícia do meio ambiente e ser preso por essa atitude? Ok, Márcio. Então vamos lá. Com relação a essa situação específica que você me pergunta, eu sempre falo o seguinte: no direito ambiental, você não tem uma legislação onde leve a pessoa à cadeia ou presa, como você disse, e ela fique presa, porque o crime ambiental ele não é inafiançável, ele é afiançável. Todo crime ambiental, você pagou a fiança, você sai, responde em liberdade. Agora, o problema é o seguinte: numa situação dessa, como você acabou de citar, o cidadão que faz um trabalho desse, ele recolher o lixo dele, colocar no carro e jogar sei lá onde, é um absurdo um negócio desse, porque assim, ele pode ser multado, ele pode responder por um processo criminal, preso ele não vai, mas ele vai ter dor de cabeça, vai ter que contratar advogado, vai ter dor de cabeça. Então, é inconcebível uma situação dessa. Então, o cidadão, ele precisa, numa situação dessa, ele precisa ter uma educação ambiental onde mostra-se ao mesmo que isso que ele está fazendo está errado. Isso que ele está fazendo gera como um todo do que benefício. E gera prejuízo para ele também. Então, isso é importante que ele tenha consciência. Uma outra situação importante aí para dizer, ô Márcio, é o seguinte: a polícia pode tomar providência? Qualquer cidadão pode tomar providência, não é só a polícia, entendeu? Se você está andando na rua e vê alguém jogando um resíduo num terreno onde não é o local correto, você pode chamar a polícia, a polícia vai se fazer presente e você pode pedir que o cidadão seja conduzido à delegacia para ser apurado aquela situação. Porque, em tese, qualquer ilícito criminal, qualquer cidadão pode dar voz de prisão
para o suposto criminoso, entendeu? Então, em tese, pelo Código de Processo Penal, você pode, você cidadão, vendo ali o ilícito acontecendo, você pode dar voz de prisão para o cidadão. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Até por uma questão até de preservação própria. O sujeito pode estar armado, o sujeito pode querer vir te agredir, enfim. Mas você pode chamar a polícia para tomar as providências necessárias. E aí entra uma situação muito interessante que eu quero te posicionar, até para despertar mais um pouco os políticos, né? E o pessoal que vai entrar na política, porque sempre tem, né, todo ano eleitoral, tem o pessoal que está estreando na política, e é sempre bom você despertar isso nessas pessoas. Quem pode fazer essa fiscalização? É só a Polícia Ambiental? Não. Se a prefeitura fizer um convênio com o órgão ambiental estadual, a Guarda Municipal pode passar a fazer esse tipo de fiscalização, entendeu? Quer dizer, desafoga muito a própria Polícia Ambiental, deixando para a Polícia Ambiental exatamente aquele trabalho de ir até a zona rural, de fazer aquele trabalho mais pesado, entre aspas, né? Que é combater poluição, combater tráfico de animal silvestre, combater o que efetivamente tem a necessidade da Polícia Ambiental. E no município, essas situações mais corriqueiras, essas situações de menor potencial ofensivo, vamos dizer assim, a própria Polícia Municipal, que seria a Guarda Metropolitana em grandes cidades, ou a Guarda Civil Municipal em cidades menores, ela pode fazer essa fiscalização mediante convênio. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: no final da história, a gente lembra do exemplo do cinto de segurança no carro. Antigamente, e eu tenho certeza que você vai se lembrar disso, quando nós éramos crianças e a gente ia andar em qualquer veículo, o cinto de segurança estava escondido lá, sei lá onde, ninguém nem usava, né? Por que começou a todo mundo usar o cinto de segurança? Porque acreditaram numa campanha publicitária de que o cinto de segurança salva a vida? Não, porque dava multa. O cidadão não queria ter o peso da multa no bolso. É isso que precisa ser feito no município. E quem tem que fazer isso? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal não está multando quem não usa máscara agora por decorrência da Covid-19? Por que não pode fazer fiscalização dessas situações de pequeno potencial ofensivo, de dano ao meio ambiente na área urbana? Pode, mediante convênio, como eu havia dito. Óbvio que tem que ter lei municipal para isso, tem que ter todo um trabalho da Câmara dos Vereadores e da Secretaria ou do Departamento de Meio Ambiente do respectivo município, mas pode ser feito sim, sem problema, ok? Então, tá aí mais uma dica que fica para Poços e região, para que haja um melhor controle ambiental urbano nos respectivos municípios. Ok, realmente a gente vê que falta muita fiscalização por parte do próprio órgão público, né? Mas falta a nossa atuação também, né, Sete? Nós, como pessoas físicas, cidadão comum aí, poderíamos atuar um pouco mais em prol disso, né? Nós temos uma cultura aí de que a gente vem de um país de repressões, né? Então o povo adquiriu me fugiu a palavra agora, me desculpe, mas uma maneira de não denunciar nada, eu vou arrumar confusão, né? Eu vou ser recriminado depois, repreendido, mas a gente precisa vencer esse paradigma, né? E começar a ajudar a vigilar mais, né? Eu gosto muito de falar assim, ó, Poços de Caldas gera 130 toneladas de lixo aproximadamente dia, ou seja, muito lixo só para o caminhão coletar, só para a prefeitura cuidar. A população precisa também fazer a sua parte, não só no cuidado, na separação da coleta seletiva, colocar nos dias certos na rua, para o caminhão do úmido, para o caminhão do seco, mas também fazer essa fiscalização aí junto
do órgão público e sempre que for necessário fazer uma denúncia, se assim for necessário, né? Bom, Assete, nós estamos entrando nos últimos 15 minutos aí, e aí eu vou te deixar à vontade agora para falar um pouquinho do resíduo sólido, né, como você havia deixado para o final aí, para que você faça uma explanação para nós, então, que já foram 46 minutos, né, são tantas coisas boas para a gente aprender, e o tempo sempre pouco, né? Mas vou abrir para você, então, nesses últimos 15 minutos, fazer essa explanação aí que você guardou para o final, ok? Ok, Márcio. Então, uma coisa importante para falar para ti, antes de entrar nos resíduos sólidos, é só para a gente fechar esse bloco anterior aí do resíduo, né, da população, descartar em qualquer local. Uma coisa importante que o gestor público precisa ter em mente, e precisa colocar em prática, obviamente, é a questão dos ferro-velhos e pequenos locais que recebem resíduos, porque isso é um problema, inclusive, de saúde pública. Então, nesses locais precisa ter um reforço da fiscalização, porque além de ter acúmulo, né, de materiais, e ali pode ter ratos, insetos que são prejudiciais à saúde da população, como também mosquito da dengue e tantos outros, mas também pode acontecer de ter um caso como lá de Goiânia, do Césio 137, né, que foi num ferro velho que acabou sendo descartado lá aquela ampola de raio-x e deu o que deu. Acho que a grande maioria lembra daquela situação trágica, né, que as pessoas vieram a morrer por causa da radiação. Então, isso é uma situação que as prefeituras, no geral, têm que fiscalizar, porque essas situações, às vezes, fogem do controle e tornam um problema de saúde pública, não apenas um problema ambiental, mas um problema de saúde pública, né? Agora, entrando propriamente na lei de resíduos sólidos, né, que é importante a gente frisar, porque ela vem fechar efetivamente esse tema, que é a 12.305, de 2 de agosto de 2010. Ela cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa legislação ela é muito boa para o Brasil, ela foi muito interessante na questão de geração de renda para as pessoas que estavam aí marginalizadas muitas vezes, né? Muitas vezes até morando em ruas, enfim, porque ela trouxe uma possibilidade de inclusão social, de geração de renda, né? E ela tem um trabalho de gestão integrada de resíduos sólidos e que ela define como um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões políticas, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sobre a premissa do desenvolvimento sustentável. Isso está no artigo 3º dessa lei. Esse artigo 3º ela traz os efeitos da lei, né, para a sociedade, as definições, e ela é muito atual, ela é muito... Quem criou essa lei, né, o legislador, que foram as pessoas que criaram, né, essa legislação, eles foram muito felizes, viu, Márcio? Porque é uma legislação avançadíssima, muito avançada, e que traz uma certa tranquilidade no sentido da gente visualizar que existe meios de você fazer com que a pessoa carente, a pessoa que está muitas vezes abaixo da linha da pobreza, ela tem condição de sobreviver com resíduos, através de cooperativas, através de associações, enfim, através dela própria, trabalhando sozinha com um carrinho na rua, como tantas pessoas fazem isso hoje em dia. Eu tenho um amigo, ele trabalhou muitos anos numa multinacional e foi demitido. E não conseguia se recolocar no mercado, apesar de ter muito diploma. Eu sempre digo
que ele tem muito diploma, ele tem uma formação muito boa, mas ele não conseguia. Quando ele ia procurar o emprego, falavam que o currículo dele era muito além daquilo que a empresa precisava. Quer dizer, era um cúmulo. Ele queria trabalhar e não conseguia, porque ele tinha um currículo muito maior do que aquilo que a empresa precisava. Qual que foi a saída dele? Eu virei para ele um dia, falei para ele, olha, eu não vou citar o nome dele por uma questão de ética, falei para ele, meu amigo, começa a coletar óleo, começa a coletar material reciclado. Você, do jeito que você é competente, em questão de pouco tempo, você vai estar sendo referência na região. Ah, mas não deu 2 anos, Márcio. Não deu 2 anos. Sabe? Ele já achou vários nichos ali de mercado e está trabalhando e muita gente vem até ele para vender o produto. Quer dizer, ele começou praticamente sozinho, hoje ele tem uma rede de pessoas que trabalham dependendo dele para ganhar o sustento, né? É muito interessante isso. E isso a gente vê que somente passou a existir por causa da política nacional de resíduos sólidos. Essa política, como eu disse, ela é nacional. Aí nós temos a política estadual de resíduos sólidos, todos os estados têm uma legislação estadual, tá? E muitos municípios têm, se não todos, uma legislação municipal. Os municípios menores acabam não tendo porque fica adstrito ao plano diretor do respectivo município. Mas os municípios um pouco maiores, eles já têm uma política municipal para gerenciamento de resíduos, principalmente os resíduos sólidos. Por causa disso que eu te falei, né? Você precisa ter um gerenciamento correto. O município que não tem aterro controlado, ele não pode ter lixão, porque lixão é uma coisa que tem que ser abolida, já era para ter sido abolido, e o lixão é um problema sério de dano ambiental. Então, o município não pode ter lixão. Então, de duas uma, ou ele vai ter um aterro, ou ele vai destinar o resíduo a um aterro particular. Aterro cobra por quilo, né? Então, nós vamos ter o município desembolsando um valor muito alto para mandar o resíduo, o lixo do município para um aterro particular. Então, o que é melhor fazer? É melhor você ter um gerenciamento, deixar as pessoas trabalhar dentro de um regramento com resíduo sólido, diminui o volume do lixo urbano, que é o úmido, né, que a gente fala, e aí esse úmido você destina para onde tem que ser destinado. Então, comentando aí especificamente com relação aos catadores. Os catadores, eles têm uma função social importantíssima para a coletividade, eles precisam estar trabalhando mediante ou cooperativa, ou associação, ou mediante uma MEI, um microempreendedor individual, para que ele possa recolher aquele resíduo, fazer a venda com emissão de nota fiscal e ainda fazer o recolhimento de INSS para que ele possa estar amparado numa doença ou na sua aposentadoria. As cooperativas eu ainda vejo como a melhor opção para os catadores, porque ela não tem um limite de vencimento, de pagamento, né? Porque a MEI você tem um limite anual, me parece, entre 70 e 80 mil, e você não pode passar disso. Então, não te deixa crescer muito mais, né? Já as cooperativas não têm essa situação, mas, por outro lado, você precisa ter pessoas ao seu lado com o mesmo espírito de cooperativismo para que aquilo possa andar, né? Possa se desenvolver. Porque todos têm que trabalhar conjuntamente para que a cooperativa possa crescer, desenvolver e gerar renda para todos. Associação eu não vejo como uma boa opção, isso é a minha visão, tá, Márcio? Tem gente que pode achar que é uma boa opção, mas eu não vejo por uma questão jurídica muito simples. A associação, ela não visa lucro, e os seus associados, em tese, eles não podem estar recebendo por atividades que fazem dentro da associação. Então, como você faz para vender e distribuir essa renda dentre os associados? Fica uma situação jurídica meio difícil. Então, para que não haja maiores problemas,
jurídicos, tributários, previdenciários, enfim, eu ainda prefiro a cooperativa. É um pouco mais complexa, mas no final da história você consegue trabalhar sem maiores problemas. E aquele que não tem opção de cooperativa, a opção é a MEI, né? O microempreendedor individual, onde ele pode fazer a coleta do material reciclado, ele pode fazer a venda com emissão de nota fiscal e fazer os recolhimentos previdenciários para que possa ter uma garantia. O que eu quero deixar claro é que tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas, quando elas fazem o destino do resíduo sólido, elas precisam fazer emissão de nota fiscal. É obrigatório. O catador, ele tem que lançar isso e depois ele vai fazer a venda e ele tem que ter também a emissão da nota fiscal. Por isso que eu digo da MEI. A cooperativa precisa fazer o lançamento da nota fiscal, né, no recebimento do produto e na venda do seu produto reciclado. Enfim, então é uma empresa. Ela precisa ser gerenciada, ela tem que ter contador. Muitas vezes, dependendo do tamanho, ela precisa de um advogado para que possa vencer as burocracias, para que possa vencer o dia a dia, né? A gestão diária, porque é uma empresa como qualquer outra. Existem cooperativas, a grande maioria delas acabam sendo isentas de licença, devido ao seu tamanho, o seu porte é pequeno, tal. Mas dependendo da cooperativa, precisa, inclusive, de licença ambiental, por decorrência de certo risco ambiental, pelo volume de material que trabalham, pelo tipo de material que trabalham. Então, você tem uma preocupação a mais nessa questão. Mas é algo saudável, é algo que as prefeituras precisam, devem apoiar, seja a cooperativa, seja a associação, seja o trabalho individual através de MEI. Precisa ter um trabalho de conscientização dos catadores, para que eles possam compreender a importância deles na coletividade, porque é um trabalho de saúde pública. Se nós não tivéssemos nem os catadores de resíduos sólidos e nem os lixeiros, imagina o caos urbano que seria de lixo no município. Então, é um trabalho de saúde pública, é um trabalho importantíssimo, e poucas pessoas dão valor. O gestor público precisa dar valor a esses profissionais, precisa incentivá-los, precisa orientá-los, tá? E para isso eu digo que, tendo, por exemplo, uma cooperativa, há condição do gestor público fazer o convênio para destinar verbas, tem destino próprio de verbas, inclusive verbas federais que vêm especificamente para essa finalidade, aonde pode ocorrer com essas verbas o treinamento dos profissionais, a educação desses profissionais, a contratação de gestores para a respectiva cooperativa, porque o objetivo de uma cooperativa é que ela gere renda, mas para ela gerar renda para os cooperados, ela precisa crescer. E para crescer, ela tem que ter uma estrutura de empresa, desde quando ela foi idealizada e criada. Então, para que isso ocorra, precisa ter um gestor, precisa ter uma orientação, as pessoas precisam efetivamente saber o caminho a ser trilhado. Muitos dos catadores, se não todos, são pessoas humildes, pessoas simples, que muitas vezes não conseguem nem administrar a própria vida. Então, por isso que elas precisam ainda mais de orientação do poder público, porque elas estão trabalhando em prol da coletividade. E aí, repito, essa lei, que é a 12.305, ela traz todas essas possibilidades, inclusive de convênios do poder público. Ela traz as possibilidades de você ter a captação de recursos não apenas públicos, mas também privados, para que um trabalho ambiental possa ser feito em prol daquela coletividade. Basicamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz isso. E como nós estamos falando em prol de conscientização,
eu acho que o foco é importantíssimo. Você não apenas responsabilizar a pessoa, mas você mostrar que ela precisa de apoio, precisa de ajuda, e assim melhorar a coletividade de uma forma geral. A 7? Ok, a 7. Quero te agradecer aí. Infelizmente, a nossa hora estourou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, inúmeros esclarecimentos aqui, através das tuas explanações aí, e como você já se colocou à disposição aí da sociedade como um todo para ajudar nesses problemas, eu, junto com algumas pessoas, nós vamos compilar todo o resultado da semana de conscientização aí, de gestão consciente de resíduos, e vamos te procurar aí para mais informações, para mais apoio, para que a gente possa alcançar no município a essência dessa lei, principalmente a nacional, né? Poços de Caldas já tem uma gestão municipal de resíduos, inclusive a cidade antecipou, o Estado antecipou a federação, nós votamos aqui em 2006 a nossa gestão de resíduos sólidos, o Estado só veio votar em 2009, né, e depois a federação em 2010. E agora um grupo de sociedade aí, nós estamos buscando, junto ao Poder Público, para a atualização dessa lei, como ela antecipou em 3 anos o Estado, antecipou em 4 anos a federação, ela acaba sendo uma lei bem menor, né, a estadual e a federal já vieram mais amplas, até mais democráticas, e a gente está nessa correria aí, e sem dúvida nenhuma nós vamos te incomodar mais aí para frente, para pedir e buscar mais algumas orientações, tá certo? Com relação aí amanhã nós vamos estar recebendo aqui a Luzia Martins, aonde nós vamos falar de inclusão social e geração de renda, com certeza nós vamos explorar bastante também essa essa gestão de resíduos sólidos, ok? A Michelle está me corrigindo aqui, que amanhã é a outra Michelle, né? Desculpa, a Luzia vai estar aqui na quinta-feira, né? Onde nós vamos falar de inclusão social. Amanhã nós vamos falar, então, de educação ambiental com a Michelle, que é uma educadora ativa no município, e vai trazer algumas sugestões para nós aqui. A Sete, mais uma vez eu quero te agradecer pela disposição, tá? Vamos encerrar, mas continuar contando aí com essa experiência incrível que você tem aí na legislação, na jurisdição ambiental do país, né, do Estado. Lembrando que o A7 está aqui no estado de São Paulo, né, encostadinho em Poços de Caldas aqui, mas tem um bom conhecimento de parte do sul de Minas aí, e vai poder nos ajudar bastante. Então, quero te agradecer muito pela tua disposição, tá? Em nome aí da Sociedade Poços Caldense, daqui do leste de São Paulo, sul de Minas, tá bom? E o nosso muito obrigado mesmo, tá? E quero abrir aí para as tuas considerações finais e continuar contando contigo, ok? Márcio, eu que agradeço, eu tenho um grande prazer de poder estar participando com vocês desse projeto seus, que eu acho que é um projeto fantástico que vocês estão fazendo. Sempre que precisarem, eu vou estar à disposição de vocês. A gente combina data, combina horário, mas eu dou um jeito de abrir espaço na agenda e a gente vai ajudá-los aí sempre que vocês precisarem. Como você falou, eu estou em São Paulo, né, no estado de São Paulo. Eu tenho residência em Espírito Santo do Pinhal, tenho escritório em Espírito Santo do Pinhal, mas também tenho escritório em Campinas e São Paulo. Então, a minha vida não é uma vida muito pacata. Eu vivo viajando, eu tenho clientes no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, na região Sul, mas eu tenho também muitos amigos e clientes em Poços de Caldas e no entorno de Poços de Caldas, e por isso que eu te falo que é um prazer poder estar ajudando, porque é uma cidade que eu admiro, uma cidade que eu gosto muito. Já pensei, inclusive, há muitos anos atrás, em morar em Poços de Caldas, te confesso. Eu já tinha pensado nisso há muitos anos atrás, né? Quando eu comecei a profissão, eu pensei em morar em Poços de Caldas, porque é uma cidade que eu sempre gostei muito. E sempre que eu posso, eu tenho um hobby que é
o motociclismo, sempre que eu posso, eu estou em Poços tomando um café, estou rodando com os amigos aí a serra, né? Então, ô Márcio, sempre que você precisar, tá? Eu estou à disposição. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa, porque, olha, poucas vezes eu vi pessoas tão engajadas como vocês em prol da coletividade, discutindo temas tão atuais. Eu quero agradecer a Michele, a Maçã, pelo apoio aí na infraestrutura do nosso bate-papo, né? E agradecer de uma forma geral a todos que estão nos assistindo, a todos os que estão, de alguma forma, nos vendo, seja pelo Facebook ou, posteriormente, depois, pelo link do YouTube. Eu fico à disposição de todos vocês, agradecendo a oportunidade e a confiança, e falo mais. Se amanhã vocês precisarem de alguma coisa de mim, pessoalmente, em Poços de Caldas, passando essa história do Covid-19, aí estarei, Márcio, com o maior prazer. Um grande abraço para vocês e muito obrigado mais uma vez, viu? Ok, a gente que agradece muito novamente, tá? Um grande abraço também. E lembrando que nós estamos realizando, então, a Semana Gestão Consciente de Resíduos do Nosso Lixo, tá? E amanhã nós vamos estar, então, aqui com a Michele Santana, que vai trazer para a gente aí a discussão sobre educação ambiental, participação civil, ok? O que a sociedade pode colaborar nessa dinâmica aí tão complicada que é a gestão do resíduo sólido. Boa noite a todos, o nosso muito obrigado a quem está nos acompanhando e contamos aí com a presença dos internautas e também com a divulgação desse evento, com o compartilhamento aí desse debate, né? Muita gente não pôde assistir, mas vai poder assistir agora através dos compartilhamentos e a gente agradece a cada um aí que está nos ajudando. Uma boa noite e até amanhã.